Paz do Senhor, amados irmãos. Leitura diária da lição 3, do dia 18 de outubro de 2020. Estamos estudando o seguinte tema: Jó e a realidade de Satanás. Leitura diária de segunda-feira. Está no livro de Jó, capítulo 1, versículo 6. Estamos comentando o seguinte tema: o diabo se apresenta diante de Deus. Leiamos então o texto sagrado. E Jó, vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. É desastroso para qualquer ser humano não acreditar na existência de Deus. Deus existe, e suas obras o atestam. Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Assim como existe quem não crê na existência de Deus, existe também os que não crêem na existência do diabo. Deus se revela aos homens, dando-lhes oportunidade de acreditarem na sua existência e saberem que Ele é o Criador de todas as coisas. Ao contrário, Satanás deseja que ninguém acredite em sua existência, para que ele possa sempre agir traiçoeiramente. Satanás é um ser criado por Deus. Deus não o criou Satanás. Deus o criou um querubim ungido. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, versículos 14 e 15. Deus o criou inteligente e com livre-arbítrio, e nessa condição ele preferiu se rebelar contra o Criador, tornando-se inimigo de Deus e dos homens e de toda a obra de Deus. Sua eterna condenação já está decretada. O Supremo Juiz já assinou sua sentença. Ele será lançado no lago de fogo e enxofre, onde será atormentado por toda a eternidade. De lá nunca sairá. Livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. E na feliz eternidade, Deus, e somente Deus, será tudo em todos. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo Senhor, amados irmãos. Leitura diária da lição 3, do dia 18 de outubro de 2020. Assunto a ser estudado: Jó e a realidade de Satanás. Leitura diária de terça-feira. Está no livro de Jó, capítulo 1, versículos 7 e 8. Satanás e o testemunho de Deus a respeito de Jó. Esse é o tema a ser discutido. Leiamos então Jó, capítulo 1, versículos 7 e 8. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse-lhe: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Deus dá a Satanás testemunho da fidelidade e da sinceridade de Jó. Ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Deus demonstrou
que confiava plenamente no seu servo Jó. Deus sabia que Jó jamais blasfemaria, nem atribuiria a Deus falta alguma. Satanás não poupa esforços para levar um servo de Deus a duvidar da bondade e do amor de Deus. Temos na pessoa de Jó um belíssimo exemplo de fidelidade e perseverança, mesmo em meio às mais cruéis provações. E disse Tiago, o irmão do Senhor, faz menção em sua epístola de Tiago, capítulo 5, versículos 10 e 11. Satanás insinuava de que Jó possuía todas as qualidades mencionadas por Deus, porque tudo lhe ia muito bem, ele era muito rico, gozava de respeito de seus companheiros e era extremamente saudável. Não era somente isso, mas tinha uma família maravilhosa, um pai de 7 filhos e 3 filhas. E pelo que lemos, sua família, apesar de numerosa, era unida, o que não é muito comum em grandes famílias. Deus conhecia bem o seu servo Jó e sabia da sua fidelidade, independente das circunstâncias. O que Deus diria a Satanás a meu respeito? É bom refletirmos nisso. Amém. Pastor José Serafim. A paz do Senhor, meus irmãos. Leitura diária da lição 3, do dia 18 de outubro de 2020. O assunto a ser estudado, Jó e a realidade de Satanás. Leitura diária de quarta-feira. Está no livro de Jó, capítulo 1, versículos 9 e 10. Assunto a ser comentado. Só é possível servir a Deus na bonança? Leiamos então o texto sagrado. Jó, capítulo 1, versículo 9. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentado na terra. Satanás se sente mal em ver um servo de Deus abençoado. O seu desejo é ver o servo de Deus em grande sofrimento, sofrendo miséria, a família desunida e atacada por enfermidades. Muitas vezes Deus até permite, como foi o caso de Jó, para envergonhar Satanás. Os verdadeiros servos de Deus são fiéis ao Senhor quando tudo vai bem e também quando tudo vai mal. Hebreus capítulo 3, versos 17 a 19. Por que Deus permitiu a Satanás tocar nos bens de Jó? Por que Deus permitiu a Satanás matar os 10 filhos de Jó? Por que Deus permitiu a Satanás tocar na saúde de Jó? E por que Deus permitiu a Satanás incitar até a esposa de Jó contra ele, dizendo-lhe: amaldiçoa a Deus e morre? Se na Bíblia não existisse o livro de Jó, nós estaríamos privados desses ensinamentos tão preciosos. Deus faz tudo com um propósito definido. Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que
paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. A paz do Senhor, amados irmãos. Lição 3, do dia 18 de outubro de 2020. Jó é a realidade de Satanás. Leitura diária de quinta-feira. Está no livro de Jó, capítulo 1, versículo 11. O tema a ser comentado: a acusação do diabo a Jó diante de Deus. Leiamos então o texto sagrado, Jó capítulo 1, versículo 11. Satanás dizendo a Deus: mas estende a tua mão e toca-lhe tudo quanto tem, e verás, se não blasfema de ti na tua face. A onisciência é um atributo exclusivamente de Deus. Satanás é muito perspicaz, mas não onisciente. Satanás até tinha alguma esperança de que Jó chegasse a blasfemar diante das terríveis provações pelas quais passaria. Se dissermos que Satanás tem alguma esperança de vencer o Senhor Jesus na grande batalha final, não estamos exagerando. Quem não tem alguma esperança de sucesso, não entra em qualquer batalha. Livro do Apocalipse, capítulo 20, versículos 7 a 10. Satanás acusou Jó de manter-se fiel a Deus, não por sua fidelidade e amor a Deus, mas simplesmente por interesse egoístico, preocupado apenas na manutenção de seus bens materiais. Vejamos o atrevido desafio de Satanás. Estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Satanás conhece superficialmente todos os seres humanos, não conseguindo penetrar no âmago mais recôndito de cada indivíduo. Deus conhece profundamente todos os seres humanos, até mesmo os pensamentos mais íntimos de cada pessoa. Salmo 139, versículo 4. Deus confiava no seu servo Jó e sabia perfeitamente que, mesmo em meio às mais cruéis provações, Jó se manteria fiel. Uma pergunta intrigante: Deus confia em mim como confiava em Jó? Não sabemos se Deus confia em nós como confiava em Jó, mas uma coisa sabemos: em Deus podemos confiar integralmente. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Diz assim o texto sagrado: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape, para que a possais suportar. Amém. Pastor José Serafim. A paz do Senhor, amados irmãos. Leitura diária da lição 3, do dia 18 de outubro de 2020. Jó é a realidade de Satanás. Leitura diária de sexta-feira. Na leitura diária de sexta-feira está no livro de Jó, capítulo 1, versículo 12. O tema a ser comentado: Deus impõe limites a Satanás. Leamos então Jó, capítulo 1, versículo 12. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor.
Satanás é o acusador dos servos de Deus. Livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. Em nossa leitura de hoje, Satanás aparece acusando Jó de ser reto e temente a Deus e desviar-se do mal, não por sua fidelidade a Deus, mas por interesse próprio. Segundo a acusação de Satanás, Jó sabia que a sua riqueza e prosperidade estariam ameaçadas caso se desviasse do temor de Deus. Satanás deseja o mal do servo de Deus, mas Deus é o nosso abençoador. Ele nos abençoa por amor. Epístola de Tiago, capítulo 1, versículos 16 e 17. Deus tinha plena confiança na sinceridade do seu servo Jó. Satanás, não sendo onisciente, ele nos conhece simplesmente no exterior. O interior humano, somente Deus conhece. Salmo 139, versículos 1 a 6. Deus permitiu que Satanás tocasse nos bens de Jó. Nessa primeira prova, Deus proibiu Satanás de tocar na pessoa do seu servo Jó. Deus permitiu que Satanás tocasse nos seus bens. Satanás não pode fazer tudo quanto deseja, porque acima dele está o Deus Todo-Poderoso. E o controle de todas as coisas está nas mãos de Deus. Em Deus podemos descansar. Temos um inimigo mais forte do que nós, mas temos um Deus, nosso protetor. E esse nosso glorioso protetor é muito mais forte do que Satanás e toda a sua equipe de demônios. Tudo quanto Deus permite, para o meu bem será. Amém, Pastor José Serafim de Oliveira. A paz do Senhor, amados irmãos. Leitura diária da lição 3, do dia 18 de outubro de 2020. Jó é a realidade de Satanás. Leitura diária de sábado. Está no livro de Jó, capítulo 2, versículos 4 e 5. O assunto a ser comentado: o diabo pede permissão para tocar na saúde de Jó. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele. Tudo quanto o homem tem dará por sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. Na primeira tentativa, Satanás, tirando todos os bens de Jó e matando seus 10 filhos, Satanás ficou envergonhado. Jó não blasfemou. Ao contrário, louvou a Deus e reconheceu que tudo pertence a Deus. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó, capítulo 1, versículos 20 e 22. Satanás é persistente. Ainda tem algo que ele possa tentar. Talvez nessa segunda tentativa não ficarei envergonhado. O que Jó ainda tem por precioso, a saúde. Jó saudável pode recomeçar tudo de novo e ter sucesso. Tocarei na sua saúde, mas sem a permissão do Todo-Poderoso, não poderei fazê-lo. Em uma segunda reunião de Deus com os seus anjos, Satanás se apresentou ao Senhor, estando entre os anjos do Senhor. Deus lançou-lhe em rosto sua frustração. Viste o meu servo Jó? Ele permaneceu fiel
mesmo diante de todo o sofrimento que lhe causaste. Satanás viu então uma oportunidade para uma segunda investida. Ele ficou pobre, mas está saudável. Toca-lhe na saúde e verás. Como pobre doente, ele blasfemará. Deus deu a Satanás a oportunidade de tocar em sua saúde, preservando-lhe, porém, a vida. Como é maravilhoso, o controle de todas as coisas está nas mãos de Deus. Satanás queira, quer não, tem que reconhecer que o poder absoluto está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Nas mãos de Deus, Deus é soberano. Não há na terra, nem no mar, nem no céu, nem no inferno, e nem em qualquer parte desse imenso universo, um ser que possa comparar-se a Deus. Deus é único e absoluto e ímpar. Deus é Deus, Ele é Senhor. Glória seja dada a Ele eternamente. Amém. Pastor José Serafim de Oliveira.